frente 2, módulo 38, cilindro. Então, vamos ver o que pede o exercício. Determinar a área da base, a área lateral e a área total e o volume de um cilindro circular, cujo raio da base mede 5 e a altura mede 3. Então, é um exercício para demonstrar, né, o conteúdo aí. Então, vamos lá. O que meu exercício fala? Ele diz que o raio da base mede 5. O que é o raio? É o segmento que vai do centro da circunferência até a extremidade. E ele diz também que a sua altura, tá? A altura do meu cilindro é 3 metros. Então, a altura é o mesmo valor da geratriz. Então, vamos por parte. Ele pede inicialmente a área da base. Então, a área da base, a nossa base é um círculo, tá? A área de um círculo é πr ao quadrado. Formulazinha básica para a área do círculo, tá? Se eu tenho o raio do círculo 5, então vai ficar 5 ao quadrado, a área da base passou 5 ao quadrado, 25π, unidade de medida, metros quadrados. Como é um exercício dissertativo, a resposta vir em função de π, tá? Ah, mas em que momento eu coloco π valendo 3,14 ou 3? Quando o exercício é objetivo e as suas alternativas tendem a ser um número não em função de π, tá? Então, aí eu coloco o valor. No contrário, ele é dissertativo, pode vir em função de π. Bom, agora ele pede a área lateral. A área lateral, tá? De um cilindro, como vimos lá no nosso slide, é 2πrh, tá? Então, a área lateral, 2π vezes 5 vezes a altura, que é 3. Então, a área lateral, 2 vezes 5, 10, 10 vezes 3, 30π ainda, metro quadrado, porque eu estou trabalhando com área. O que mais ele pede? A área total, tá? Como é que eu calculo a área total de um prisma, de um cilindro? A área total, como ele sendo um cilindro, eu sei que é 2 vezes a área da base mais a área lateral. Já vimos o valor da área, calculamos a área da base, calculamos a área lateral, basta colocar na fórmula. A área da base eu sei que é o quê? 25π. A área lateral eu sei que é quanto? 30π. Multiplico para depois somar 2 vezes 25, 50π, mais 30π, eu sei que a área total passou a ser 80π metros quadrados. Ok? E agora o que ele pede? O volume desse cilindro, tá? Vou calcular o volume aqui em cima, ó. Então, o volume, como é que eu calculo o volume de um cilindro? Eu sei que é o quê? A área da base vezes a altura, tá? A área da base eu já sei que é quanto? 25π, que eu acabei de calcular aqui, vezes a sua altura, que é quanto? 3. 25 vezes 3, 75π, como é volume? Metros cúbicos. Então, é um exercício bem para utilizar as fórmulas, tá? Do cilindro. Então, não tem nem interpretação nele. Exercício número 2 já é um exercício interpretativo, lá, ele é do Enem. Então, vamos ver o que ele pede, tá? Para resolver o problema de abastecimento de água, foi decidida numa reunião do condomínio a construção de uma nova cisterna. Cisterna é para coletar a água. A cisterna é um recipiente, né, de cimento para coletar água.
A cisterna atual tem formato cilíndrico, com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. Então, vamos ver o que tem essa cisterna atual. Ela tem 3 metros de altura e ela tem 2 metros de diâmetro. Eu sei que o diâmetro é o segmento que vai de um vértice ao outro. Se ela tem 2 metros de diâmetro, conclui-se que o seu raio é quanto? 1. Tá? O que mais que ele fala? A cisterna atual tem o formato cilíndrico com 3 metros de altura e 2 metros de diâmetro. E estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 metros cúbicos de água. Então, a nova cisterna, ela tem que comportar 81 metros cúbicos de água. Mantendo-se o formato cilíndrico e a altura atual. Então, a sua altura, tá? Continuará sendo 3, tá? O seu raio é que não conhecemos, certo? Então, qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna para atingir o volume desejado, tá? E ele disse assim, ó, utilize 3 como aproximação para π. Vamos usar aqui, ó, para π. Então, aí eu sei que no lugar de π eu vou usar 3, porque o próprio exercício colocou essa necessidade aí. Então, eu quero saber qual vai ser o raio dessa nova cisterna, sabendo que esse volume é 81. Então, claro, olha, se ele disse que o volume é 81, qual que é o volume? Área da base vezes a altura, tá? A área da base, sendo ele uma circunferência, um círculo, πr ao quadrado vezes h. Então, agora, o que nós vamos fazer? Substituir valores. No lugar do volume é 81, tá? Que mais? No lugar de π é 3, o raio eu vou achar e a altura também é 3. Então, vai ficar 9r ao quadrado é 81, 81 dividido por 9 dá 9, eu posso dizer que o raio dessa nova cisterna é 3 metros, tá? Então, o que ele pede? O exercício pede, qual deve ser o aumento em metros no raio da cisterna, tá? A nova cisterna tem 3 metros. A anterior, tá? A anterior tinha 1 metro. Então, qual deve ser o aumento? Basta subtrair, né? 3 menos 1, o aumento será de 2 metros. Alternativa C. Sem dificuldades, sem grandes dificuldades para poder resolver esse exercício. Muito bem. Terceiro exercício, vamos ver o que ele pede também, é um probleminha do Enem, tá? Ele fala assim, ó, Dona Maria, diarista na casa da família Teixeira, precisa fazer café para servir as 20 pessoas que se encontram numa reunião da sala. Para fazer o café, Dona Maria dispõe de uma leiteira cilíndrica e copinhos plásticos. Então, veja o que a Dona Maria dispõe. De uma leiteira cilíndrica com 20 metros de altura e 8 centímetros de diâmetro, tá? E copinhos plásticos com 4 centímetros de altura e 4 centímetros de diâmetro. O que ele fala? Com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira para encher os 20 copinhos pela metade.
Para que isto ocorra, Dona Maria deverá encher a leiteira até a metade, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo, encher a leiteira toda de água, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo. Então, dá para perceber que eu tenho o volume da leiteira e do copo. Eu tenho que conhecer quem é um, quem é outro, para saber o que eu vou ter aí, no caso, para trabalhar, tá? Então, vamos lá. Primeiro, conhecendo, tá? O volume da leiteira, tá? A leiteira, ela tem uma altura de 20 centímetros e o raio da base é 4 centímetros. Por que 4? Porque ela deu o diâmetro aqui de 8, tá? E o que eu vou fazer depois? O volume do copo, tá? Do copinho. O que o copinho tem de medidas? A altura 4 centímetros e o raio da base 2, porque o diâmetro aqui foi dado que deu 4. Como os dois são formas cilíndricas, tá? O que eu vou fazer? Eu vou achar o volume de cada um, tá? Então, vamos lá. Volume da leiteira. A área da base vezes a altura. Se eu tenho aí a área da base, tá? Eu sei que é π, r ao quadrado, vezes h, tá? Se eu tenho aí, posso deixar o π, né? Porque eu vou saber depois o volume de um com o outro. Então, vai ficar π vezes 4 ao quadrado, vezes 20, tá? 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 20, eu vou ter 320 π centímetros cúbicos. É o volume da leiteira. O volume do copinho, a mesma coisa. A área da base vezes a altura. Então, eu tenho lá πr ao quadrado vezes h. Então, eu tenho π vezes 2 ao quadrado vezes 4. 2 ao quadrado, 4. 4 vezes 4, 16 π centímetros cúbicos. Ok? Bom, então, o que eu vou ter que fazer? Eu tenho que saber quantos copinhos, né, cabem aí na leiteira, correto? Então, se eu tenho que uma leiteira tem 320 π e um copinho tem 16 π, se eu dividir um pelo outro, tá, ó, 320 π por 16 π, cancela, cancela, eu tenho que 20. 20 o quê? 20 copinhos para encher a leiteira, não é isso? 20 copinhos para encher a leiteira. Então, o que ele pergunta? Com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira para encher os 20 copinhos pela metade. Para que isto ocorra, Dona Maria deverá, tá? Encher a leiteira até a metade, pois ela tem o volume 20 vezes maior que o volume do copo. Se eu quero encher o copinho pela metade, consequentemente, será a metade da leiteira também. Então, a alternativa A, no caso, tá? Exercício número 4. Olha o que o exercício número 4 desta aula pede. Ele diz assim, ó. Para construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura, de espessura desprezível, foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto contendo 20 centímetros de espessura. Supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$10 e tomando 3,1 como valor aproximado de π, tá? De π, então o preço dessa manilha é igual a. Então, o que é uma manilha de concreto? Manilha é o que se coloca na rede de esgoto, né? Ou então para canalizar um rio, tá? É uma manilha forrada aqui, ó, de concreto por onde vai passar o líquido aí, tá?
tá? Mas ela tem, já deixei desenhado aqui para facilitar para a gente trabalhar, tá? Então, olha lá. Essa manilha, esse cilindro tem 2 metros de diâmetro e 4 metros de altura. Então, tá, ó. Essa manilha de dentro, tá? Então, ela tem 4 metros de altura, tá? 4 metros de altura. E ela tem 2 metros de diâmetro. Se essa aqui, ó, ela tem 2 metros de diâmetro, implica que ela tem 1 metro de raio, tá? Então, aqui eu tenho 1 metro de raio. Eu estou falando com essa manilha de esgoto, esse menor aqui de dentro, tá? Aí, o que acontece? Foi envolvido homogeneamente por uma camada de concreto contendo 20 centímetros de espessura, tá? Então, essa espessura aqui, ó, tá? Eu tenho 0,2 metros ou 20 centímetros de espessura. Então, ele diz assim, ó, supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$10, tá? O preço dessa manilha tá? Então, o que eu preciso saber? Quanto vai custar, para construir essa manilha de concreto aí? Ou seja, o que eu vou utilizar aqui, ó, de concreto para forrar toda essa parte aqui, ó? Olha lá, ela tá? Isso aqui é tudo fechado de concreto, tá? Então, qual seria a maneira mais fácil de entender esse exercício, tá? Percebe que eu tenho um cilindro grande e um cilindro pequeno, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou achar o volume do cilindro grande, tá? Tiro o volume do pequeno, eu acho essa parte de fora aqui, que é o que foi usado de concreto, tá? Bom, o que tem o raio do pequeno? O pequeno tem 1 metro de raio. E qual é o raio do grande? Ele tem o valor, tá? O metro, o raio do pequeno mais esse pedacinho aqui. Então, ele terá 1,2 metros de raio. Então, a primeira parte do meu exercício, o que eu vou fazer? Olha lá. Primeira parte do meu exercício, eu vou achar o volume do cilindro grande. O cilindro grande tem altura 4 metros e o raio do grande é 1,2 metros, tá? Então, como é que nós vamos calcular o volume? A área da base vezes a altura. Eu sei que é πr ao quadrado vezes h. O valor do π, nesse caso, está como 3,1 para o π, tá? Então, eu já começo por valores. Olha lá, π 3,1, raio 1,2 ao quadrado e altura 4, tá? Então, como eu já tenho o resultado, ó, 3,1 vezes 1,2 ao quadrado vezes 4, 1,2 ao quadrado é 1,44, vezes 4 vezes 3,1, eu vou encontrar 17,856 metros cúbicos. O cilindro grande, tá? O que eu vou fazer agora? Eu vou achar o volume do cilindro pequeno. O cilindro pequeno é o de dentro. Ele tem a mesma altura, 4. Qual vai ser o raio do cilindro pequeno? O raio do cilindro pequeno é 1 metro. Então, eu vou fazer exatamente a mesma coisa. Então, o volume do pequeno vai ser a área da base vezes a altura. Então, πr ao quadrado vezes h, tá? Então, π 3,1, raio 1 ao quadrado e altura 4.
Então, eu vou ter aqui como volume do pequeno, 1 ao quadrado 1, 4 vezes 1, 4, 4 vezes 3,1, 12,4 metros cúbicos. Ok? Então, agora, o que eu preciso conhecer, tá? Então, o concreto, o volume do concreto, tá? Então, o volume do concreto, da manilha. O que eu vou fazer para achar o volume do concreto? Vai ser o volume grande menos o volume do pequeno, tá? Quem que é o volume grande? 17,856. Menos o volume do pequeno, quem é? 12,4. Então, 17,856 menos 12,4, vou obter 5,456 metros cúbicos. Esse é o valor do concreto que eu vou utilizar para fabricar a manilha, tá? Mas ele quer saber o preço, quanto vai custar. Então, eu tenho mais um pedacinho aí. Então, ele diz assim, ó, supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$10, tá? Quanto vai custar essa manilha? Simples, regrinha de 3, ou multiplica por 10, tá? Ó, 1 metro cúbico custa R$10, tá? 5,456 metros cúbicos custará X. Então, quanto eu vou gastar nessa manilha? R$54,56. Eu tenho lá a alternativa D. Ok?